autores dos livros sagrados reconheceram que eles receberam a inspiração divina e que eles eram apenas instrumentos usados por Deus, apesar de Deus respeitar o estilo de cada um, mas era o Senhor que guiava-os na escolha do assunto e na escolha das palavras corretas. Os profetas, quando receberam a mensagem de Deus e a transcreveram no papel, eles também reconheceram isso. Vamos lá para Jeremias capítulo 30. Há algumas expressões que eles registram que são dignas de nota. Livro do profeta Jeremias capítulo 30. No verso 1, encontramos essa expressão: palavra que do Senhor veio a Jeremias. O próprio Jeremias está dizendo que ele não é a fonte, ele é apenas o canal. A fonte é o Senhor, a palavra é do Senhor. Verso 2: assim fala o Senhor Deus de Israel. E sabe, o reconhecimento de que Deus era a fonte e que ele era apenas o canal, isso revestia a sua fala de uma autoridade ímpar. Não era a fala dele, ele não estava expondo as ideias dele. Assim diz o Senhor. E o povo escutava, porque sabia que não eram ideias humanas. Versículo 3: porque eis que vem dias, diz o Senhor. Notem a ênfase que está sendo dada, de que a mensagem é do Senhor, usando Jeremias apenas como instrumento para a proclamação dela. Verso 4: são estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. E verso 5, mais uma vez: assim diz o Senhor. Sabe, nós deveríamos, guardadas as devidas proporções, cada vez que a palavra de Deus é lida e explicada nos nossos dias, ter a mesma autoridade para dizer: assim diz o Senhor, palavra do Senhor. O que muitas vezes está sendo dito dos púlpitos das nossas igrejas são ideias humanas, e portanto, ao dizer cada uma a sua ideia, nós não temos autoridade para dizer palavra do Senhor, assim diz o Senhor. E ai de nós se dissermos, ai de nós se dissermos. Mas há muitos pregadores que não estão usando essa expressão, porque eles reconhecem que eles não podem dizer, são palavras humanas, traduzindo ideias humanas, dirigidas a ouvidos humanos. Ficamos só no campo humano. E é triste quando isso acontece, porque esse lugar aqui não é para se propagar ideias humanas, é para que os ouvidos humanos recebam, mas recebam as palavras divinas. E essa fusão do divino com o humano é essencial. O divino emite, o humano recebe. E é assim que tem que ser. Os escritores sacros, eles reconheceram que havia essa fusão do elemento divino com o elemento humano, mas eles sabiam que o elemento divino era o emissor da mensagem e o elemento humano era o receptor. Portanto, eles tinham autoridade para dizer: assim diz o Senhor. Que autoridade, essa percepção, que autoridade as palavras ditas ficam revestidas. O próprio Senhor Jesus dá o testemunho em relação a isso. Vamos para o Evangelho de Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 18. Quem vai ler para nós? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Em se tratando de lei humana, ela é mutável. O especialista em lei pode nos dizer isso. Ela muda.
jurisprudências aparecem que alteram ou o formato da lei ou a aplicação da lei. A lei dos homens, ela é mutável. Mas o Senhor Jesus está falando de uma lei aqui que jamais passará até que tudo se cumpra. De que lei ele está falando? Não é da lei dos homens, que muda de acordo com os tempos e com as conveniências. Ele está falando da lei de Deus. E ao falar da lei de Deus, ele não só aponta a origem, mas isso reveste essa lei de uma autoridade. E se é a palavra do Deus que não muda, a sua palavra também é imutável. Por que a palavra dos homens muda? Porque os homens mudam. Os homens mudamos. Nossos pensamentos são alterados. A maneira como nós encarávamos a vida aos 5 anos de idade é diferente daquela que nós passamos a encarar aos 10 anos de idade, depois aos 30, aos 40, aos 80. Nossos pensamentos mudam em função da experiência, em função da nossa conveniência. Nossa palavra também muda. Mas a palavra do Deus que não muda, ela é imutável como o Deus que a proferiu. Diga. Davi, quando você falando sobre a expressão de pessoas que não podem dizer assim diz o Senhor, nós encontramos em 1 Coríntios 7, quando Paulo diz assim: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião. Mas ele termina o versículo dizendo: como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Quer dizer, ele está dizendo que ele está baseado nos conhecimentos de Deus, ele está dando a sua opinião, que ele sabe que é coerente. A opinião que ele está dando, né? E até mais do que isso, Ademir. Não só e por que a opinião dele era coerente? Porque ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Quando ele diz na primeira carta aos Coríntios: ordeno eu, não o Senhor, ele está querendo dizer simplesmente o seguinte: durante o ministério que o Senhor Jesus teve aqui, ele não ensinou referente a isso. Então agora, eu, inspirado pelo Espírito Santo, estou complementando o ensino dele. Quando ele fala, não é o Senhor, mas é a minha opinião, não é uma opinião casual ou trivial, mas é a opinião de alguém que estava sendo inspirado pelo Espírito Santo a complementar o ensino dado pelo Senhor Jesus no seu ministério. Muitas vezes essas palavras têm sido mal interpretadas. Opinião todo mundo pode dar. Não, de fato não é uma opinião casual ali. É a opinião de alguém que estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. E o Senhor Jesus disse, você está no capítulo 7, né? De 1 Coríntios. 1 Coríntios 7. E o apóstolo Paulo disse o seguinte: 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 9, já tinha dado orientação em relação a isso. Então, por isso ele está dizendo, não é a minha orientação, é a orientação do Senhor. Mas quando chega no verso 12, ele diz: aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. O Senhor Jesus tinha citado esse caso em particular de um irmão que tinha a sua cônjuge descrente e queria abandonar. O Senhor Jesus citou esse caso específico? Não. Então ele está dizendo, eu só estou complementando o ensino que o Senhor Jesus deu em vida aqui. Mas se quem inspirou o Senhor foi o mesmo que, estando vivo, deu a orientação em relação ao divórcio, nós veremos que não há contradição nenhuma entre o que o Senhor Jesus falou e o que Paulo falou. E aliás, nenhuma contradição com o que Moisés falou também lá em Deuteronômio 25, porque quem inspirou Moisés, quem foi? E o Senhor ia inspirar Moisés a escrever uma coisa e depois dar um ensino pessoalmente contrário ao que Moisés escreveu? Não. Diego, complementa logo você. Isso quer dizer, ele está justamente, como nós entendemos toda a escritura inspirada por Deus, mesmo sendo a opinião dele, foi também. Perfeitamente. É a opinião inspirada, por isso eu disse, não é uma opinião casual. Não é alguém especulando sobre um assunto, mas é a opinião de alguém que está sendo inspirado pelo Espírito Santo
a complementar um ensino que o Senhor Jesus deu no seu ministério público, mas ele não citou certos detalhes. Paulo está complementando, citando agora esses detalhes, com a mesma autoridade que Jesus ensinou, não é? Mesma autoridade. Muito bem. Bom, isso encerra então o que nós tínhamos para falar sobre a inspiração. Repetindo, nós cremos na inspiração verbal. O que significa isso? Deus escolheu os assuntos que cada escritor ia registrar. Deus escolheu as palavras específicas que cada escritor ia usar. Mas no seu poder e na sua sabedoria, Deus respeitou o estilo literário de cada um. Então, quanto ao estilo, os escritores tiveram liberdade. Quanto à escolha do assunto e das palavras, isso foi a inspiração de Deus. O resultado foi essa miscigenação do elemento divino com o elemento humano, e isso resultou no milagre que é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Portanto, ela se reveste de absoluta autoridade. Os escritores diziam: assim diz o Senhor, e nós consideramos como foi o Senhor quem disse. Não foi opinião de Paulo casual, foi o Senhor quem disse através de Paulo, foi o Senhor quem disse através de Pedro, foi o Senhor quem disse através de João, através de Tiago, através de Judas, através de Isaías e Ezequiel. Foi o Senhor quem disse. Portanto, a palavra de Deus se reveste autoridade plena e completa. Ok? Essa questão da inspiração. Algum comentário, alguma pergunta? Quando o irmão falou que Jesus Cristo mesmo ele não tinha falado certas coisas, não quer dizer que esqueceu. Não. Eu sei que, irmão, que a revelação indicava que depois deveria ser. Ele já sabia que ele ia inspirar depois e ia reservar Paulo para complementar o ensino. Perfeito. E até mesmo nem tudo que o Senhor queria falar, ele estava à altura de compreender. Certo. E até mesmo algumas coisas ele encobriu da compreensão do povo, e é por isso que ele citou parábolas, não é? A gente pensa que ele citou parábolas às vezes para ilustrar certos fatos. Foi mais do que isso. Foi para esconder certas verdades da compreensão do povo e para revelá-las apenas aos discípulos. Ele próprio disse, né, que o propósito das parábolas era esse. Então, por que naquela ocasião ele não revelou tudo? Ele sabe o que faz, o tempo dele, a vontade dele e o modo dele, não é? Nós aprendemos hoje também. É isso. Na confecção da palavra, ele também respeitou e seguiu essa orientação. Muito bem. Agora, se a autoridade vem da inspiração divina, a credibilidade vem da inerrância da palavra de Deus. Apesar de ser um termo negativo, né, inerrância, e portanto ele tem uma carga pejorativa, né, nós poderíamos usar o termo que a Bíblia é absolutamente correta e exata em tudo aquilo, né? Os teólogos chamaram isso de inerrância, né? É ruim porque é um termo negativo usado. É um termo composto, prefixo e elegação. Não. Erro, errância. Não erro. Portanto, não contém acerto. erro. Portanto, acerto, né? Não contém erro. Não contém erros. Muito bem. Agora, existem também 3 conceitos de inerrância que os teólogos utilizam. Eu apenas mencionei os conceitos aí. Eu gostaria de ler alguma coisa para vocês em relação a esse sentido. O que é inerrância absoluta? A inerrância absoluta sustenta que a Bíblia, que inclui análises bem detalhadas de assuntos científicos e históricos, é totalmente verdadeira. Nós não cremos na inerrância absoluta, como ela se apresenta para os teólogos. Porque nós vamos ver, por exemplo, existe a descrição de que o Sol parou e a Lua se deteve. Isso é a descrição de um fato científico. Está certa a maneira como esse fato é descrito? É o Sol que para?
ponto de vista da cultura da época, Perfeito. era absolutamente correto. E não só da cultura da época, mas da cultura antropocêntrica, que vê a Terra como o centro de tudo. Quer dizer, a visão antropocêntrica coloca o homem no centro e, portanto, então está certo dizer que o Sol parou. Não é? Agora, se a Bíblia tivesse uma inerrância do ponto de vista absoluta, estaria errado usar essa expressão. Entende o que é inerrância absoluta? É descrever um fato científico com exatidão científica. E a Bíblia não trata. Em primeiro lugar, porque a Bíblia não é um livro científico. Ela trata de ciência, mas ela não é um livro científico. Portanto, a inerrância que nós temos, que os teólogos definem como absoluta, não é essa que nós queremos. Há uma outra inerrância chamada de limitada. Também considera a Bíblia tanto inerrante como infalível em suas referências doutrinárias relativas à salvação. Faz-se, porém, uma distinção precisa entre assuntos experimentais, revelados e naturais de outro. As referências científicas e históricas contidas na Bíblia refletem o entendimento corrente na época em que a Bíblia foi escrita. Bom, de fato o que nós cremos é a inerrância plena. E o que os teólogos chamam de inerrância plena? Quando os fatos espirituais são mencionados, não há possibilidade de nenhum erro. Há uma exatidão matemática. Eu acabei de mostrar para vocês, por exemplo, o uso da palavra héteron e da palavra alo. Ali é uma exatidão matemática. Em português nós diríamos tanto faz, outro ou outro. Não, ali o Espírito Santo ao guiar Paulo para escrever héteron no 6 e alo no 7, foi uma exatidão matemática. Porque ali está se tratando de uma verdade espiritual, não é um fato científico que está sendo descrito, narrado. É uma verdade espiritual. E os gálatas precisavam saber o evangelho que Paulo pregava e o evangelho que os mestres judaizantes estavam pregando é completamente diferente, é de outro tipo, de outra natureza, de outro gênero. Então tinha que ser abandonado. Ali se requer uma exatidão matemática. Porém, quando se narram ou se citam fatos não espirituais, mas ou fatos naturais, ou fatos numa guerra, um relato numérico de uma guerra, talvez o trecho, o texto bíblico não tenha a exatidão que outras pessoas vão querer. Não é? O livro cita um exemplo interessante. Se alguém ganha 3 mil reais por mês, vezes 12, 36 mil, mas ele não ganha 3 mil redondo, ganha 3.040 reais, então no ano vai dar 36 mil e pouco. Se ele tiver que fazer a declaração de imposto de renda, ele pode colocar 36 mil e pouco? Pode escrever isso na declaração de imposto de renda? Não. Mas se ele for dar informação para um amigo qual é a renda anual dele, ele pode dizer em torno de 36 mil, tá certo? Então, se a informação tem uma finalidade, prestar contas ao governo, a informação tem que ser precisa. Se a informação é uma informação casual, passar essa informação para um amigo para ter uma ideia da renda da família, não precisa ser uma informação exata. Isso tem que ser levado em conta quando nós olhamos para alguns aparentes erros na palavra de Deus, e eu quero mostrar alguns para vocês agora. Para vocês terem uma ideia então do que é inerrância, tá? Vamos lá, Atos capítulo 7, versículo 6. Eu já vou adiantar para vocês que um cético mundano, olhando para esses versículos que eu vou apontar agora, a primeira coisa que ele vai dizer, sua Bíblia tem erro, está cheia de erro. Já vou prevenir vocês que essa vai ser a fala deles, né? Porque eles não têm o conceito do que é inerrância bíblica. Então vamos lá, Atos capítulo 7,
Verso 6. Quem vai ler para nós? E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Muito bem. Deixa aberto aqui e compara com Êxodo capítulo 12. Outra pessoa achando pode ler para nós, por favor. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Em Êxodo nós vemos o relato de Moisés, do tempo que os filhos de Israel ficaram no Egito. Quantos anos? 430. 430. Em Atos, como parte da defesa de Estevão perante aquela multidão enfurecida e que acabou apedrejando, ele deu esse período como sendo de 400. Entenderam? Um cético olhando esses dois versículos, o que vai dizer? Como é que você crê no livro que tem uma diferença aí? Tem erro, está cheio de erro. Peraí, primeiro veja o seguinte. Leia mais uma vez Êxodo. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito. Não fala que eles foram escravos 430 anos. Foi o tempo total que, desde a descida de Jacó, seus descendentes, até José, depois da morte de José, o povo de Israel ser escravizado, e agora, no dia da primeira Páscoa celebrada, Israel saindo do Egito. Desde a chegada do Egito de José e 70 pessoas da sua casa, até agora a saída de Israel, um tempo total de 430 anos. O relato de Moisés aqui é um relato mais minucioso, mesmo porque ele participou do evento, certo? Ele está saindo junto com o povo de Israel. Quando Estevão menciona esse período lá, notem bem, ele falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. José limitou os 400 anos ao tempo em que Israel seria maltratado e escravizado. Vocês estão lembrando que quando Jacó chegou lá no Egito, eles não foram nem maltratados, nem escravizados. Pelo contrário, qual foi a terra que José, por aprovação de Faraó, destinou ao seu pai e aos seus irmãos que vinham com gado? Qual foi a terra? A terra de Gósen. E a terra de Gósen é a foz do rio Nilo. E a foz do rio Nilo não é um estuário, onde o rio se ramifica em vários braços, o que torna aquela região uma região extremamente fértil. Na verdade, eles não foram nem maltratados e nem escravizados, mas a Bíblia diz que eles receberam o melhor do Egito. Está percebendo que os dois relatos, não há choque entre os dois relatos. Apesar de ser mencionado 400 anos num, 430 no outro, um está falando do tempo total lá no Egito, o outro está falando do tempo de desprezo e de escravidão. Há alguma contradição? Não. Um cético olhando assim, de bate pronto, deu aquela passada de olhos e falou: ó, sua Bíblia tem erro. Não tem erro de coisa nenhuma. A Bíblia é inerrante. Vamos mais um exemplo. Apareceu algum contencioso, né? É Contencioso. e como aparece, né, Ademar? Como aparece? Como aparece? E esse tempo de escravidão ele foi mencionado pelo próprio Senhor na conversa com Abraão em Gênesis 15, versículo 13. Me permite ler esse versículo. Então, À vontade. Gênesis 15 e 13. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Estevão não está cometendo nenhum equívoco. Perfeito. Essa informação não existia. O próprio Senhor salientou que o tempo de desprezo e escravidão seria de 400 anos, mas a estadia total do Egito continua sendo 430. E isso
dá-nos já uma informação, podemos praticamente afirmar pelo texto que o período de paz que eles viveram no Egito foram 30 anos. A diferença entre os dois. Até não está na apostila, mas eu vou acrescentar aqui, é Gênesis 15. Capítulo 15, versículo 13. versículo 13. Ótimo, obrigado. Pois não. Ele calcula que esses 430 anos nem tem começo quando esses eles são foco, mas com a primeira descida de Abraão. Perfeito. Então aí uma outra possibilidade ainda para ampliar ainda mais, né? E ele desceu para habitar Aham. no Egito. Além do mais, vamos lembrar que a medida do tempo naquela época era muito menos precisa do que hoje. Hoje, quando nós medimos tempo com a precisão de milionésimos de segundo. Obviamente não era o caso naquela época. Hã? Então, é possível alguma diferença? Até é possível, dado os instrumentos e a maneira como se media o tempo naquela época. Mesmo assim, a Bíblia continua sendo inerrante. Ok? Esse é o conceito de inerrância. Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 7. Versículos 12 até 16. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente e procederá de ti. Estabelecerei o seu reino. Em primeiro lugar, Deus estava falando com quem ali? Davi. E quem seria o descendente de Davi que procederia dele e reinaria? Não, aqui não está falando de Jesus. Não, ele está falando do seu filho. Então, nós vamos chegar lá. Aqui está falando de Salomão. Aqui está falando de Salomão. Agora continue. Verso 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então cuidado agora. Primeira frase. Este edificará uma casa ao meu nome. De quem Deus estava falando aqui com Davi? Salomão. Salomão. Agora a segunda parte do verso. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. De quem Deus está falando aqui? Agora Deus está falando do Senhor Jesus. Porque o reino de Salomão não foi eterno. Ele durou 40 anos. Entendeu? Alguém desavisadamente lê esse versículo e fala assim, ó, Deus está dizendo que o reinado de Salomão ia ser eterno, mas só durou 40 anos. Calma. É muito comum uma profecia sendo feita, um cumprimento parcial dela imediato e um cumprimento final e completo dela ainda futuro. Isso é muito comum tratando-se de profecias. Inclusive de assuntos diferentes. Sim? Quer dizer, há uma correlação. Correlação, perfeito. Mas é assunto de... Um fala do reinado de Cristo, outro fala do reinado de Salomão. Vocês querem ver? Vamos continuar a leitura para ficar mais evidente essa diferença. Verso 13. Desculpa, 14. Eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Para um pouquinho. De quem é que Deus está falando aí? De quem? Jesus. Está falando dos dois. Exatamente. Está falando dos dois. Quer ver? A correlação, né? Porque filho para um hebreu não é simplesmente aquele que é nascido dele, mas é um descendente. E quando Deus fala, o teu filho me será por filho, Deus está dizendo, eu vou cuidar dele como se cuida de um filho. Por isso essa correlação entre os dois. Agora continue. Se vier a transgredir, Opa, não precisa nem continuar a leitura. Se vier a transgredir, só pode estar falando de quem? Só pode estar falando de Salomão, entendeu? Porque de Jesus, Deus nunca podia falar, se vier a transgredir. Está vendo? Castigá-lo. Castigá-lo-ei com vários... Não pode estar falando a respeito de Jesus. Então, desavisadamente, alguém pode ler esse versículo e falar, está cheio de erro aqui. Isso é alguma coisa relacionada à profecia. Eu vou repetir o que eu disse. É muito comum
o fato de, em profecias, haver um cumprimento parcial imediato. Parcial. E um cumprimento total futuro, que ainda não se cumpriu. Isso é muito comum em profecia. E tratando-se de linguagem profética, é preciso levar essa possibilidade em consideração. O que um cético lendo não levaria e apontaria um erro aí na palavra de Deus. Não. A Bíblia é inerrante. Davi, quando... Eu que não sei de quem Deus está falando. A ignorância é minha, não é o erro de Deus. Diga. Quando no versículo 14 que você está falando dos dois, ele diz: eu lhe serei por pai, que ele está colocando no singular, né? Como com os dois? Deus pode estar falando essa expressão tanto aplicada a Salomão quanto ao Senhor Jesus. Porque nós estamos dizendo que na aliança, capítulo 7 de 2 Samuel, é a aliança davídica, né? Deus fazendo um concerto com Davi. E ora Deus está falando com Davi acerca do descendente imediato dele, que é Salomão. Mas ora Deus está falando acerca de um descendente futuro de Davi, que é o Senhor Jesus. Que também foi ligado ao reino de Davi. Também. Tem essa correlação. Agora, Deus só pode falar tanto de Salomão quanto do Senhor Jesus, porque há uma correlação entre os dois. Qual a correlação entre os dois? Ele está falando de dois reis. Ele está falando de dois reinos. Então existe essa correlação. Por isso nós precisamos definir, cada expressão está se referindo a quem? A Salomão ou ao Senhor Jesus? Então vamos repetir. Quando diz no verso 13: este edificará uma casa ao meu nome, Deus está falando de Salomão, e foi Salomão quem edificou o templo do Senhor. Mas quando Deus diz: e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, obviamente Deus não estava falando a respeito de Salomão, porque o reinado de Salomão durou só 40 anos. Então esse para sempre refere-se ainda, por isso eu digo, o cumprimento total dessa profecia da aliança davídica vai se estabelecer no reino milenial de Cristo aqui na terra. Agora, por que Deus podia falar? E é isso que o nosso irmão Jairo chamou a nossa atenção. Por que Deus podia falar de Salomão e de Jesus ao mesmo tempo? Porque existe uma semelhança entre os dois. Qual é a semelhança? Os dois são reis. Ainda que o Senhor Jesus seja o rei de um reino espiritual por enquanto, mas no milênio esse reino vai ser físico, material, estabelecido aqui na terra, com sede em Jerusalém, onde estará colocado o seu trono e de onde ele vai reinar. Por causa dessa correlação é que Deus pode falar ora de Salomão, ora de Jesus. E eu e vocês é que temos que diferenciar de quem ele está falando. Não há erro nenhum aqui, absolutamente. É só uma percepção da nossa parte, que às vezes falta. E a gente vai dizer, tem erro? Não tem erro não. A palavra de Deus é inerrante. Deu para perceber? Deu? Perceber isso? Irmão, uma pergunta. Pois não. Poderia ser este um caso também como a profecia de Joel? Exatamente. E cumprimento. Que parcialmente se cumpriu no dia de Pentecostes. Sim. Os irmãos querem perceber. Vamos olhar isso. É muito interessante isso, porque isso é uma vamos dizer assim, um proceder habitual de Deus nas profecias, não é? Joel capítulo 2 ou 3? 2. 2. 28 a 32. Verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E o 29 também? Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Agora olhem o 30.
Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E mais o 31, dele. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando aquela multidão no dia de Pentecostes ficou estupefata de ver os apóstolos falando em línguas e anunciando o Evangelho, para que se manifestou o dom de línguas naquele dia? Para a pregação do Evangelho aos judeus de todas as nações que, por causa da festa de Pentecostes, estavam ali em Jerusalém. Não se manifestou para crentes. O dom de língua se manifestou para incrédulos ouvirem o Evangelho na sua própria língua. E quando eles os ouviram falando na sua própria língua materna, eles ficaram admirados e perguntaram: o que é isso? Alguns até pensaram que os apóstolos estavam bêbados. Pedro se levantou e disse: não, na verdade o que está acontecendo é o cumprimento da profecia que nós acabamos de ler em Joel. Mas foi um cumprimento total ou parcial? Porque apenas os versos 28 e 29 é que se cumpriram. Não houve prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Houve? Então, cumprimento parcial. E Pedro mesmo diz: o que está se cumprindo é o que foi proferido pelo profeta Joel, e ele faz referência a esses versos. Então, isso é muito comum no estudo de profecias. Um cumprimento parcial imediato e um cumprimento total ainda futuro. É exatamente o que está acontecendo ali na aliança davídica também, certo? O cumprimento de um descendente de Davi, que seria rei e construiria um templo ao Senhor. E parcialmente a aliança davídica se cumpriu em Salomão, mas totalmente ela se cumprirá quando o Senhor Jesus estabelecer o seu reino aqui na terra durante o milênio. Aí será um cumprimento total. Porque o reinado de Salomão, de alguma maneira, é uma tipologia, né? Sim. Do próprio Aliás, reinado começa pelo nome. Do próprio reinado de Jesus. Perfeito. A glória, o resplendor. Começa pelo nome. É. O que significa o nome Salomão? Rei de paz. O reinado messiânico do Senhor Jesus não será um reinado de paz? É. Então, pelo nome já começa o tipo. Essa correlação. Perfeito. Dá para entender, pessoal? Sem problema? Certo? Então, continuamos afirmando que a Bíblia é inerrante. Vamos lá para mais um exemplo. Josué capítulo 10. Nós já citamos esse caso, mas vamos examiná-lo mais uma vez. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filisteus, os filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos: o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Muito bem, então nós sabemos o acontecimento, né? Josué precisava de um pouco mais de tempo para desbaratar os amalequitas, socorrendo os gibeonitas do ataque dos amalequitas, e Josué pediu ao Senhor que prolongasse aquele dia, visto que caindo a noite o inimigo podia fugir e não seria totalmente exterminado. E Deus prolongou, e aquele dia, em vez de ser um dia de 24 horas, teve quase quantas horas? Quase 35, mais 12 horas. Mas quase um dia inteiro. Então foi um dia de quase 48 horas. Quase. Não chegou a ser 2 dias completos. Diga. Quase um dia inteiro. Seria 23 horas. Um dia 24 horas. Mas não foi 24 horas. Dia e noite. Não é um dia só, né? Um dia, né? 12 horas. Essa seria uma interpretação, né?
ponto de vista judaico, que a partir do dia dele seria 12 horas, né? O dia começa 1 da meia-noite, né? Certo. Uma hora vai até 12 horas. Até Essa seria uma 24 horas. interpretação do ponto de vista judaico, do ponto de vista nosso, seria um dia de quase 48 horas. Isso não faz absolutamente diferença. Foi um dia, diz o verso seguinte, não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele. Agora, isso é um fato científico. Não é 24 horas. Você está falando 48 horas. Então, eu estou dizendo o seguinte, que o sol demorou para se pôr, porque já estava no final do dia. E se o sol demorou para se pôr quase um dia inteiro, quer dizer que além do que já tinha acontecido naquele dia, foi mais quase um outro dia que demorou, entendeu? Por isso, a minha sugestão de que foi quase 48 horas. Né? Estou entendendo a observação do irmão Juarez pelo seguinte: embora o dia seja de 24 horas, o período do sol é em torno de 11, 12 horas, conforme a estação. É. Mais ou menos nesse sentido, né, Juarez? Então, eu entendi isso, por isso que eu disse, esse é um raciocínio do ponto de vista judaico, porque os judeus consideravam, eles chamavam a O pôr parte do do sol dia é de que dia. determina o pôr do sol, Isso. é que determinava o Isso. começo do outro dia. Entendeu? Então, do ponto de vista judaico, seu raciocínio está correto. A minha sugestão é que não só foram acrescidos mais 12 horas, mas quase mais 24 horas. Por isso que eu disse, não faz diferença de fato o que aconteceu. Foi um dia sem igual. O que parou foi a terra. Mas a questão não é essa que eu quero dizer. A questão é, foi o sol que parou? Foi a lua que parou? O sol não cabe, não. Ora, nós sabemos hoje, com o conhecimento que nós temos, fugiu a palavra? Astronomia. Astronomia. Astronomia, não astrologia, astronomia. Que é a Terra que gira em torno do Sol. Então, para parar e para o dia se estender, esse movimento de rotação que a Terra faz em torno de um eixo que imaginariamente passa pelo seu centro, é que parou. Para tudo. Para. E não é como o outro falou, para o mundo que eu quero descer, não. É para o mundo que eu quero matar os inimigos do Senhor. Esse foi o pedido de Josué, né? Então não foi o sol que demorou a se pôr, foi a terra que parou o seu movimento. E sabe, os cientistas da NASA já descobriram que na idade geológica da Terra há uma diferença de quase 24 horas. Por dois fatos mencionados na palavra de Deus que deram essa diferença de 24 horas. Um foi esse. O outro foi quando Ezequias pediu estava doente. a cura. E o profeta Isaías falou, põe uma pasta de figo sobre a tua ferida e você vai sarar. Que prova que o Senhor me dá de que eu vou sarar? Você quer que o relógio de Acás, aquele que você usa para medir as horas aí, adiante a sombra ou retroceda? Não, adiantar é fácil. Retroceder nunca aconteceu. Então vai retroceder 15 graus. E retrocedeu. E a diferença somada dos dois acontecimentos, os cientistas da NASA descobriram que é a diferença na idade geológica da Terra. Tem uma história dessa, ela está editada na revista Seleções do irmão Ramon Janete. Conta exatamente essa história de um rapaz que trabalhava na NASA e que eles precisavam lançar um satélite e eles precisaram retroceder o relógio para poder achar o meio correto. Foi onde eles descobriram que faltava esse dia. Certo. Então eles fizeram uma contagem e deu 23 horas e alguns minutos. Então eles voltaram lá no relógio de Ezequias e com o tempo que ele retrocedeu esses 15 graus, deu exatamente o tempo que eles queriam. E aí quando deu esse exatamente, os céticos diriam assim, e nós diríamos, louvado seja o Senhor. Não é? Não nos causa admiração. Sabe por quê? Porque a Bíblia é inerrante. Inerrante. Talvez eu não tenha as informações completas e necessárias para descobrir certos aparentes erros da Bíblia. Mas quando essas informações surgirem, não resta dúvida, o conceito de inerrância vai ser, mais uma vez, confirmado. Então, só para terminar, quem que parou? A Terra, a Lua ou o Sol?
Quem parou, fisicamente falando, geograficamente falando, foi a Terra. Mas por que está falando que o Sol e a Lua? Cultura da época. Porque na cultura da época tudo girava em torno da Terra. E na verdade era uma cultura antropocêntrica que colocava o homem no centro do universo, e o homem colocado no centro do universo, o resto gira em torno do homem. Mas hoje em dia nós não usamos essa mesma expressão. O Sol nasceu, ou o Sol se pôs. É o Sol que nasce? É o Sol que se põe? Ou é a Terra que gira? E ora estamos virados para o lado do Sol, e ora estamos de costas para o Sol. O que é que de fato acontece? E no entanto, com todo o conhecimento que nós temos de astronomia, a gente continua usando expressões erradas como o Sol nasce, o Sol se põe. Está errado isso? Não, isso é uma forma poética de dizer. Hã? Poderia ser, né? O sol apareceu. Pois é, pois é. Está errado a Bíblia? Não, a Bíblia é... Quando a Unani olha pela janela para ver o jardim, a nuvem cobre o sol para esconder a beleza, para não esconder a beleza dela. Depois dessa poesia, nós vamos tomar um cafezinho.